hoje a gente está aqui visitando a loja Sandro e Márcio, mas com o objetivo de, além de mostrar a loja, de falar sobre uma exposição específica que está acontecendo aqui até o dia 20 de agosto. Não é isso, Marcinho? Exatamente. Eu não saberei falar sobre essa exposição, apesar de já ter estado aqui com o Marcinho e ele já ter contado um pouco da história para mim. Eu vou passar para ele se apresentar e falar qual que é o diferencial dessa coleção aqui, entre aspas, até uma pequena coleção. Eu não sei, são quantos, sabe quantos mais ou menos, Marcinho? Por volta de 40 peças. 40 peças. Mas assim, a importância e o diferencial dessa coleção de Santos, que eu achei assim maravilhosa, com muitos detalhes e um preciosismo, e ele vai falar um pouco, que ele me explicou, dos mestres, que são, eu acho que a importância está muito ligada aos mestres Exatamente. santeiros. Então, Marcinho, se apresenta primeiro, por favor. Olha, meu nome é Luiz Márcio. Minha formação, na realidade, é o seguinte: eu sempre fui apaixonado por arte e antiguidade. Eu devo muito isso à minha mãe, eu vou falar daqui a pouquinho dela. Mas eu comecei a colecionar arte japonesa aos 6 anos. Aos 7 anos eu ganhei meu primeiro santo miniatura. Santo popular, século XIX. E é uma paixão que dura 50 anos. Tá? A minha coleção é considerada, ela se encontra hoje no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Infelizmente eu tive que dispor dela, porque a empresa precisou do dinheiro, mas eu fiz um leilão público no Rio. O curador do Museu de Arte do Rio foi visitar, acionou a Fundação Roberto Marinho, que deu carta branca para ele comprar toda a coleção do leilão. Ele conseguiu comprar 85%, talvez os 85% mais relevantes, se encontram no Museu de Arte do Rio hoje em dia. Agora, o porquê disso? Eu fiz esse espaço aqui para provocar exposições pequenas com muito conteúdo intimistas. Estou homenageando meu amigo, foi um grande amigo meu, Clemente Faria, embora nossa amizade era intensa e pouca gente sabia, a não ser a viúva dele, a Vitória, aquela esposa na época. E eu estou falando sobre os mestres santeiros de Minas Gerais. Por quê? Eu era colecionador, ele era colecionador, por motivos da vida. A gente sempre conversava disso, só que eu nunca conhecia a coleção dele, nem ele a minha. E ele faleceu muito jovem. Nós tínhamos uma turma sábado aqui, eu tenho um texto explicativo, depois quem vier aqui vai ler, vai entender, da qual o Clemente fazia parte. Quando a Vitória me chamou até para restaurar e para ensinar para as filhas um pouco de santo, que eu vi a coleção, eu pedi para fazer a exposição que está aqui. Os mestres santeiros de Minas Gerais, estão poucos aqui representados, que são os da coleção do Clemente, que estavam na coleção do Clemente. Eu tenho catalogados por volta de 70 e tantos. Eles vão de pessoas como Antônio Francisco Lisboa, Jardim, Francisco Xavier de Brito, os mestres de Piranga, ou mestres de Piranga, depende da visão da pessoa, e tem vários outros populares. Eu peguei os que eu tenho catalogados e trouxe para cá. Nós temos umas pastas com texto explicativo, a coleção faz sentido, a exposição faz sentido, com esse texto, e é uma homenagem ao meu amigo, quer dizer, eu morro de saudade dele, morro de saudade das nossas conversas, e é uma maneira de eu expor meu trabalho de 50 anos, de pesquisa, acumulação, pesquisa demográfica, rota dos tropeiros, a rota das romarias, a colonização dessa nossa Minas Gerais. Se alguém for em Portugal, onde tem a Torre do Tombo, tem os documentos históricos todos da época do Brasil Colônia, a Vila Rica del Rei, que a gente conhece como Ouro Preto, a grosso modo, entre 1700 e 1740, foi a maior, mais populosa e mais rica cidade do mundo. Era 10 vezes maior que Londres. E, inacreditavelmente, estudando igual já estudei, eu falo que Minas Gerais, especificamente Ouro Preto, foi o ponto de encontro do mundo naquele período. Então nós tivemos aqui não só os portugueses, mas tivemos espanhóis, árabes, judeus, chineses, japoneses, mouros. Nós tivemos uma variedade de gente que pesquisas mais eruditas futuras vão descobrir e mostrar que Minas Gerais realmente é o nosso Brasil profundo.
é um prazer poder ver. Eu sou uma admiradora também dos santos, tenho uns poucos lá em casa que sou apaixonada por eles, mas assim, o primor, né? Aqui são todas Nossa Senhora da Conceição? Aqui o que vale, aqui Conceição, Rosário, Conceição, mas o interessante é que isso eu chamo do Piranga #2, tá? Tá, então o santeiro, gente, isso. O santeiro específico. Isso, é o santeiro específico, que é considerado os mestres Piranga. Eu ponho essa hashtag porque existe um pesquisador, Rodriano Ramos, que está se dedicando há mais de 10 anos a buscar quem foi ou quem foram, se a diferença entre os 3 grandes grupos de qualidade escultórica são, na realidade, 3 pessoas ou 3 fases do mesmo artista. Então, esse é o Piranga, que eu chamo #2. Esse é o Piranga clássico, é o #1. Eu ponho #1, que é o mesmo escultor, é a mesma pessoa, tá? Eu estou pondo isso, gente, entenda bem. Adriano, por favor, termine sua pesquisa, tá? Para poder... E ali no canto, do lado do mapa, no canto esquerdo, eu tenho o São João Batista, ele vai mostrar, que é o que eu chamo de #3, que é talvez uma fase ou uma pessoa um pouquinho mais rústica. Oh, mas é maravilhoso, hein, o João Batista. É lindo, lindo, nossa, né? E o interessante aqui também, eu não marquei todos, mas se a pessoa vier eu explico, aqui tem todas as regiões dos artistas. Eu vou mostrar para o visitante, para marcar horário, o que eram as rotas dos tropeiros, as rotas de romaria, a entrada para o sertão, que seria Goiás, né? Como é que vinha da Bahia o comércio, a rota do ouro e, principalmente, uma coisa que a Argentina tem toda a pesquisa feita. Nós não temos minas de prata no Brasil. Então, como é que as igrejas brasileiras são abarrotadas de prata? Precisariam de várias caravelas. Gente, não era assim. Potosí, quando foi descoberta, na realidade havia um controle jesuíta. Havia uma rota, exatamente pelas montanhas, passando pelo Rio Grande do Sul, que trazia a prata contrabandeada. Da Argentina. Essa pesquisa existe publicada na Argentina. Eu não entendo por que não veio ao Brasil. Se dedicaram décadas lá e é a pesquisa a mais completa que eu conheço. Pela primeira vez exposto, a Vitória me deu licença, esta é uma obra deslumbrante de Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. É um santo de oratório, que a gente chama de santo de vestir. Esse santo, interessante, é o seguinte, é uma obra-prima dele, porque quando a gente olha, ele é um santo que não inspira devoção. Ele parece que ele está te arguindo, ele inspira diálogo, inteligência, troca, tá? Que representa São Francisco de Paula. E era uma imagenzinha de vestir, né? Provavelmente é uma imagem que ele fez. Para alguém? Não é para alguém, mas pós 1795, tá? É um período muito bonito dele, que é um período muito marcante, tá? Que já é Congonhas. Essa pequena imagem aqui é feita em terracota, que é o barro queimado. Essa pequena? Policromado. Olha! Isso é o seguinte, essas imagens... Que preciosa! Existem vários modelos. Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Conceição, é uma miríade delas. Todas feitas em diamantina, na primeira metade do século... Quer dizer, primeira metade do século XIX, tá? O interessante é o seguinte, elas não eram esculpidas, elas só eram finalizadas. Era a barrela, que é o barro mais líquido, era colocada em formas de couro, depois de ser feitas... Nunca vi falar isso. Balde. Eu tenho inteira ainda, eu vou doar ao museu depois, mas eu tenho ainda 4 formas dessa inteiras. Nunca ouvi falar isso. A barrela era colocada lá, ressecava, tirava-se, a pessoa ia rapidinho com a estilete. Então, quando a gente fala de artesanato, por que o mineiro é rico? Se você parar para pensar, isso não é uma obra de um autor, é obra de uma família, isso era uma empresa na época. Então, o que é uma empresa que fabrica isso? É uma empresa de artesanato. Isso é que eu queria te perguntar. Existem os mestres, né? Mas como na arte popular existem os mestres e depois vai a família, vão os discípulos. Sim.
quando eu publicar, um dia eu vou publicar um livro, tem alguns desses mestres populares antigos que eu afirmo que era uma família, por quê? Pela quantidade de peças que sobrou e porque foram achadas em rotas. Elas eram feitas em Minas Gerais, eram compradas por tropeiros ou romeiros e levadas. Então, existe um especificamente, eu não vou estragar a minha pesquisa, porque estava comprovado. Sim. Existe uma família, talvez igual isso aqui, uma empresa, que se você agrupar 20 imagens, você não vai ver isso. Se você agrupar 200 imagens, igual eu já tive a oportunidade de ver, você vai ver que são, não é a mesma pessoa, são 3 ou 4 pessoas, mas praticamente idênticas. Mas... Eu, depois que eu saí daqui, eu cheguei lá em casa e falei, gente, o que eu tenho aqui de santo? Eu tinha um Mão Devota. E que tem até um aval seu lá no livro, né? Com o Nemer. O Zé Alberto me pediu, da minha coleção, algumas imagens emprestadas. Aquele livro é maravilhoso, né? É muito bonito, é um livro muito poético. Não, e assim, a arte popular na essência, porque tem cada santo, eu fiquei apaixonada. E falei que tinha o seu aval. Aquele livro tem uma... Se nesses 50 anos eu cataloguei esse tanto de santeiros, a minha contribuição, eu acho, a minha pessoal, eu tenho humildade de falar. Eu classifiquei, cataloguei e descobri a origem de um santeiro, que é o conhecido mestre do Corguinho, porque no livro do Nemer tem aquele famoso São Sebastião, que era meu, que é maior, escrito assim, São Sebastião do Corguinho, 1º de maio de 1866. A talha desse mestre é uma talha africana fina. Ele faz a imagem devota católica, mas quem estuda um pouco de arte africana sabe que aquela mão não é o afro rústico, é o afro sofisticado, né? Eu demorei, quando eu estava catalogando minha coleção, eu fiquei dos 13 aos 14 anos no Rio de Janeiro, junto com o Max Perlinger, que é proprietário hoje em dia da Pinacoteca Cultural e da Galeria Pinacoteca. A Pinacoteca Cultural talvez seja a empresa, eu considero a empresa mais relevante do Brasil em termos de arte, educação e exposição. Não existe, eu não conheço, pouquíssimas outras, mas o Max é o meu mentor desde que eu tenho 13 anos, gente. Então, nós gastamos, na época, um dinheiro. Eu já tinha dinheiro, eu comecei a trabalhar muito novo, minha mãe me obrigou, falou, já que você quer colecionar, você vai ter. Eu aprendi a restaurar com Edson Mota, Márcia Moura Castro, dona Márcia Moura Castro, ia me acompanhar. Tem toda uma história. Tem toda uma história, mas vamos lá. O Corguinho eu vou mostrar para vocês, querem me ver? Eu descobri no mapa feito pelo Marquês de Pombal, uma localidade que eu falava assim, é pintura de diamantina. Ele não pode ser baiano, não pode ser... É mineiro demais, é diamantina demais, sabe? E nós descobrimos uma localidade chamada Corguinho do Quartel Velho, que consta no mapa do Marquês de Pombal, entenda bem, de 100 anos antes, tá? Feito pelo Marquês de Pombal. Nós fomos à região, um pesquisador português nos ajudou, e essa localidade foi uma grande lavra de diamantes, muito relevante para a coroa portuguesa. Óbvio, com o fim do diamante, o que se fez com os escravos? Eles eram largados, Acabou. Gente. Vocês não têm ideia. Largados lá. Então, se você for na localidade, hoje não existe mais nada. Mas deve ter havido uma comunidade negra mesmo, afrodescendente, fabulosa lá. Eu tenho catalogadas dele somente 29 imagens. Então, o apelido que eu dou, por mais popular que seja, ele é o Vermeer de Minas Gerais. Olha. Essa imagem, particularmente, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor na luz, tá? É um São José, com todas as características dele. Interessante, ele produz no século XIX, mas com toda a vestimenta barroca do século XVIII, a bota. Mesmo. E com essas flores. Misturou aí. O interessante, esse nó, essa virada que ele tem aqui, isso é um elemento africano. Um dia, quando eu publicar meu livro, vocês vão entender que isso é uma solução absolutamente africana. Tá? E as feições não tem como negar. Elas são feições miscigenadas, mas assim, muito mais negra do que um mulato, vamos dizer, tá? Porque houve uma miscigenação muito grande aqui. Por isso que Minas Gerais também é um dos estados mais diversos em arte e mais incrível no Brasil, porque
Essa mistura maravilhosa que teve aqui, dessas raças todas, fez a nossa Minas, gente. Com certeza. Eu incentivo as pessoas a lerem, mas tentem não procurar a internet, porque a internet publica o que as pessoas colocam lá. Tentem ir numa biblioteca, por favor. Tudo está publicado, existem pesquisas fabulosas, inacreditáveis, já prontas. Tá? Quando eu lançar meu livro, Vênica, eu vou fazer meu livro num formato didático, que sempre foi meu sonho. Claro, uma coisa de fácil entendimento. Não, o meu sonho é uma criança, como eu fui, poder pegar esse meu livro, ele vai ler um português coloquial e vai entender. Gente, olha, é uma oportunidade única e escutar o Marcinho para mim é um privilégio muito grande, porque eu sou uma pessoa que estou atrás de aprender. Eu quero aprender o que eu puder, eu adoro a arte em todos os sentidos. Eu venho aqui nessa loja há muitos anos, porque eu venho aqui para escutar alguma coisa que possa acrescentar. Então vocês, apesar de ser uma coisa particular, né, porque essa exposição é uma exposição particular, muito pessoal, né, vamos dizer assim. Muito intimista. Intimista. Né, intimista. Até o dia 20 ela está aberta e seguindo essas regras que o Marcinho acabou de falar, está aberta a visitação. Todos serão bem-vindos e, por favor, algum casal, uma avó que quer trazer o neto ou a neta, me faça esse favor, a criança será muito primordial, será minha convidada de honra. Agora a gente vai mostrar alguns espaços aqui da loja Sandra e Márcio, para quem não conhece, ter oportunidade de ver a variedade de estilos, né? Dentro de uma curadoria muito séria, com muito conhecimento, as possibilidades que a loja tem para quem está decorando, para quem quer fazer um charme na casa com uma peça especial. Então nesse espaço, nessa sala, o Marcinho fez uma homenagem a uma decoradora muito importante que foi a precursora no uso do artesanato nacional e que valorizou muito as nossas raízes. É uma coisa que a gente está vendo hoje como uma coisa que está sendo descoberta agora, mas que há anos atrás, que é a Janete Costa, que faleceu, suponho, uns 3 anos atrás, mais ou menos. Não, tem mais. Tem mais? Mas assim, no passado recente ela faleceu. E ela deixou coleções maravilhosas, porque ela tinha um olhar maravilhoso. Os olhares. Quando você vai, às vezes, no Rio de Janeiro, num hall de hotel, que você vê aquela mistura linda com uma peça de arte popular, você pode saber que é a marca registrada de Janete, uma pessoa... Art Deco, Art Deco francês. Ela descobriu que isso tudo combinava. Então, assim, essa leitura aqui, ainda com essa almofada que eu achei um charme aqui da bandeira do Brasil, é uma homenagem a ela com uma mistura, né? Que o Marcinho usou desde o artesanato do Vale do Jequitinhonha, né? Os nossos leões clássicos aí feitos de madeira. Aqui algumas imagens de Debré, tá? Que são as reproduções do nosso povo, né? Que foi mandada para a Europa conhecer o que estava tendo de gente, de vistas e de tudo do Brasil, né? Ele retratou maravilhosamente. Deslumbrantemente. O que mais que a gente podia falar aqui? São 2 retratados, na realidade, desculpa. Eu falei de Debré, mas se não me engano isso é Rugendas. Mas a mesma linha, né? São os 2. Eles retrataram a realidade brasileira, no fundo. Tá? E como era. Mas primorosa. Primorosa. Agora, é interessantíssimo ver alguém que tenha curiosidade, porque a maior parte das cenas, as cenas de violência, eles retratam, eles não escondem não, tá? Mas a proporção que existe entre as cenas do cotidiano, dos índios cozinhando, dos negros cozinhando, dos negros
e de todas as etnias, é avassaladoramente maior. É interessantíssimo isso. Eles deram foco para isso, né? Eles deram foco no que eles viram de deslumbramento. Tá? Eles não ficaram focados na parte feia só. A parte feia existe? Existe. Mas existe a outra parte, que esse encantamento que eles tiveram pelo Brasil pesado. A mistura que nós temos. Pelos achados mesmo, né? Eu tenho o livro lá, até reproduzi umas fotos. São incríveis. São livros. Incríveis. O livro é maravilhoso, né? Então, assim, tem a loja de carne, tem a farmácia, tem a escrava vendendo folha de não sei o que na rua. E vende os doces, as comidas baianas, as comidas indígenas. Então, foi a primeira pessoa que retratou mesmo. Foram os dois. Eles são incríveis. O Brasil como ele era, né? O Brasil como era. Bom, isso aqui é uma homenagem a Janete. Tem um pouquinho de tudo aqui. Tem Yuasa Megumi, um ceramista importantíssimo japonês. Nós temos Art Deco francês, nós temos étnico africano. Isso, gente, é Janete. Não é mérito meu. Ela deixou esse legado, deixou esse conceito do que é uma decoração onde ela não comprava o que era imposto pelos Estados Unidos, ou pela Europa, ou pela Itália, pela França. Tá? Não precisa. O Vale de Jequitinhonha com as Mercindas, a nora da Dona Isabel. Então, eu gosto muito, as decoradoras vêm, elas ficam encantadas aqui. Falo, gente, o Brasil, nós temos o melhor. Resta a pessoa descobrir. É isso aí. Eu vou aproveitar a oportunidade para a gente finalizar essa visita. Eu vou aproveitar aqui do professor um pouquinho e vou fazer umas perguntas para ele que eu acho que são dúvidas de muitas pessoas, tá? Marcinho, você que trabalha com esse universo maravilhoso aqui de peças com história, peças que já têm um tempo, eu queria que você definisse para mim a antiguidade. A antiguidade, Vênica, na realidade, existe uma regra internacional seguinte. O que tem mais de 100 anos, isso era no século XX, viu, gente? Deveria ser considerada antiguidade. Essa regra, hoje em dia, ela é mais inteligente. Entenda, você vê na cultura o país de origem, você vai ver se para aquele povo... Aquilo é antigo. Porque... Vou citar um exemplo fácil, gente. China. Esse biombo que está aqui é um biombo lindo, decorativo, maravilhoso, barato, tem preço, mas ele foi feito em Xangai para exportação, né, em 1920. Ou seja, isso para o chinês é feito novo. Ontem. Tá? Então, eu escolhi esse ambiente porque esse é um exemplo clássico. Agora, vintage é um termo novo para aquelas coisas divertidas do início do século XX, pós 1930, por aí, que é o final do período da Deco. Isso é o vintage. O design moderno foi feito nos anos 50. Tá? E começa muito antes, na Europa, com a escola Bauhaus. Não estou falando difícil, mas é fácil. Não, tá super... A famosa poltrona Barcelona, que é moderna até hoje, ela é uma veneranda senhora. Ela foi feita para a Exposição Mundial de 1929, para o pavilhão da Espanha. Então, se nós estamos em 2021, a Barcelona está fazendo 100 anos daqui a pouco. Pois é. E ela é incrivelmente moderna, não é? Moderna, é. Então, isso é o grande design. Muitas vezes me perguntam assim, o que você acha de design? Eu falei, eu sou antiquário, não posso achar nada. Quem acha é o tempo. O bom design é aquele que sobrevive bonito depois de usado por mais de 30, 50 anos. Entenda bem. Existe o utilitário, existe o design descartável, que infelizmente eu sou muito ecologista, então polui, gasta recurso e é uma bobagem. Mas é o meu conceito, tá? Eu não quero que ninguém pense igual. Mas é muito interessante isso, porque essa relação que você falou assim
de tempo, né, da cultura, porque nós aqui, 500 anos, a gente, o antigo nosso não é tão antigo quanto o antigo da China, né? Nós temos que fazer essa relação. Eu tenho uma outra exposição, que provavelmente eu vou fazer aqui, que é um sonho fazer, já tem as peças selecionadas, que é o design do Brasil Colônia. Eu vou mostrar peças que vocês vão falar, não, isso não pode ser do século XVIII, isso não pode ser do século XIX. A modernidade e as soluções de marcenaria são brilhantes e são de uma pureza de desenho que é desafiador. Até hoje a pessoa fazer mais bonito que aquilo. Então, o design existe, gente, desde sempre, os egípcios, sempre, tá? sempre, Não claro. tem como. É isso aí. Gente, olha, eu acho que foi uma visita super proveitosa. Eu assim, adorei. Acho que vai fazer muito sucesso, Marcinho, porque você fala muito bem e assim, obrigado. A oportunidade também de estar aqui numa loja tão especial que eu visito, já falei isso, né? Mas visito desde sempre como curiosa, querendo saber as coisas, querendo perguntar. Então foi um prazer, Marcinho. Muito obrigada. Eu que agradeço e posso falar para o seu público? Pode, claro. Mas, gente, é um prazer. Agendem horário por causa da pandemia. Essa é uma loja que é para todos. Não, às vezes o pessoal brinca, acha que a antiguidade é uma coisa cara. Não vem aqui pensando em comprar. E outra coisa, não é caro, você sabe o truque. Não, é para conhecer. É para conhecer. É. Não, existe antiguidade boa, de qualidade, barata, mas eu não quero vender. Eu só queria que as pessoas viessem aqui conhecer. Para ter oportunidade de eu poder falar também desse universo. Claro. Que eu comecei a viver com a minha mãe desde que eu nasci. Minha mãe, na época, o orçamento era curto. Primeira casa onde eu nasci, que ela decorou, ela comprou móveis prontos, tudo móveis de loja, de linha, barato, e móveis antigos, que eram mais baratos que os... Sim, Sabe? E já começou o diferencial da casa. Já, eu cresci com isso. É isso aí. Parabéns, Marcinho. Eu que agradeço, gente.